O tema desse Tadel, treinamento avançado de líderes, né? É continuação da palavra de domingo. Pô, de novo, continuação, mas o que eu posso fazer se Deus tem pedido isso, né? Da última vez que eu ministrei o Tadel também foi a continuação da palavra de domingo. Não que eu esteja me escorando na palavra do pastor no domingo e nem da pastora naquela outra vez, mas é que o Senhor quer falar com a sua igreja, né? Quem conhece o grande pregador Billy Graham, levanta a mão, Billy Graham, ele dizia, né, que a pregação dele que a ministração dele começava a ficar boa depois que ela era ministrada 60 vezes. É ou não é? Depois de 60 vezes ela começava a ficar boa. Então era a mesma palavra. Então não fique achando que o irmão Leandro fica falando a mesma palavra, mas é Deus que quer falar com a sua igreja. Amém? E eu queria trazer uma palavra, que o título da mensagem, hoje, se pudesse dar um título da mensagem, é "Se tu uma bênção". Diga para o irmão do seu lado, "Se tu uma bênção". Agora sim, com muita fé, com aquela cara de crente que só você sabe fazer, você vai olhar para ele e vai dizer assim, ó: "Você é uma bênção". Uma bênção. Esse foi só o treinamento. Agora vamos na prática. Esse foi só o treinamento. Agora é valendo. Olha com aquela cara, melhor cara de crente que você pode fazer e diga assim: "Você é uma bênção". Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se tu uma bênção, amado. Quem estava domingo aqui ontem? Quem estava domingo aqui na igreja, pouca gente, faltou bastante gente na igreja ontem. Mas aqueles que não estiveram também e puderam assistir também online, e você também pode assistir. Qual era o tema da mensagem? Não valia, pastor. Você queria ver a igreja falar. Mudança de fase. E a palavra de Deus nada mais é que "se tu uma bênção" é uma mudança de fase. Então hoje é uma continuação da palavra de domingo, "Se tu uma bênção". Nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia, né? Todo mundo já me conhece, sabe que eu gosto de tudo que eu falo, eu gosto de buscar na palavra de Deus para não ficar só nas minhas palavras. Mas a palavra rema de hoje você pode abrir aí, e o Vitor aí no Contra-Rega vai colocar no chat para quem está nos assistindo. Gênesis 12, versículo 1, tá? Gênesis 12, versículo 1. Para quem tem dificuldade aí no endereço, é o primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Amém. "Se tu o quê? Uma bênção". Dartânia voltou a trabalhar, está na hora de começar a trazer água de coco de novo aqui, viu? Porque todas as vezes que eu tive a oportunidade não tinha água de coco. Então deixa Deus te usar, tá, Dartânia? Pode voltar, já voltou a trabalhar, glória a Deus. Dá para Deus te usar aí para trazer água de coco de novo, né? Amém? Glória a Deus. Não é, Rodrigão? Bom água de coco, né? Você toma uma bênção, né? Não gosta, é? Não tomou? Olha aí, ó. O Rodrigo também não tomou. "Se tu uma bênção, Dartânia". Gênesis 12 diz assim. Hoje eu estou muito feliz, amém? Glória a Deus. Gênesis 12. Posso ler aqui? Gênesis 12, versículo 1. "Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei". Versículo 2. "Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei". Repita comigo: eu te abençoarei. "Engrandecerei o teu nome". Diga assim: engrandecerei o teu nome. "Serás tu uma bênção". Agora você repita assim: eu sou
uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, por teu intermédio. Igreja, escute aqui, amados. Por teu intermédio, é Deus falando com você hoje. Por seu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Diga assim, por meu intermédio, diga assim, por meu intermédio, Deus abençoará muitas pessoas. Vamos profetizar isso de novo? Diga assim, por meu intermédio, Deus abençoará muitas pessoas. Bata no seu peito e diga de novo, por meu intermédio, Deus abençoará muitas pessoas. Amém? Quem crê, dá glória a Deus. Você crê mesmo? Você crê no que você acabou de falar aqui? Que Deus vai abençoar muitas pessoas através de você. Você crê nisso? Mas para isso é necessário, como é que é, pastor? É necessário o quê? Pregação de ontem, de domingo? Mudar de fase. Para que nós sejamos uma bênção é necessário mudar de fase. É necessário passar por uma metamorfose. Quem conhece, quem sabe um pouquinho de biologia, né, sabe que a borboleta ela passa por uma metamorfose, amém? É ou não é? Ela é uma lagartinha e para que ela se torne uma borboleta é necessário que ela atravesse uma metamorfose. Em nome de Jesus nós vamos passar por uma metamorfose, amém? Ou seja, vamos mudar de fase. Amado, nessa passagem de Gênesis 12, versículo 1, eu queria chamar a atenção de vocês de 3 questões muito importantes nessa passagem. E essas questões é o que determina a nossa mudança de fase. A primeira é: Deus manda Abraão sair da sua terra, é ou não é? Sim ou não? Abraão, para quem conhece um pouco da Bíblia, conhece um pouco da história, Abraão era uma pessoa bem de vida. Vivia na sua terra, tinha gado, tinha ovelhas, tinha servos. Então Abraão estava bem na fita. Mas Deus queria que Abraão mudasse de... Vamos participar hoje do culto? Deus queria que Abraão mudasse de fase. E aí Deus manda Abraão sair do comodismo, da comodidade. Amado, para que nós possamos mudar de fase, é necessário sair do comodismo. Sim ou não? Para que Deus possa usar você para abençoar os outros, é necessário que nós venhamos sair do comodismo. É normal quando nós entramos, quando nós chegamos, começamos no Evangelho, é normal que nós venhamos o quê? Buscar Deus pelo que Ele pode nos oferecer. Não é assim que a maioria das pessoas chegaram a Cristo? Por exemplo, faça uma retrospectiva da sua vida. Por que você veio à igreja? Por que você começou a congregar? Por que você começou a procurar a presença de Jesus Cristo? Provavelmente, talvez os 90% sem medo de errar, foi porque estava precisando do que Jesus poderia oferecer, sim ou não? Muitos por uma cura, muitos por problema no seu relacionamento com sua esposa, com seu casamento, outros procurando emprego. Ou seja, a grande maioria das pessoas, quase na sua totalidade, procuram a Deus por uma necessidade, ou seja, quer ser abençoado. Aí eu pergunto para vocês, e eu quero que vocês participem, como eu já falei, e você que está em casa também ouvindo, eu pergunto para vocês: e Jesus tem bênção para nos dar ou não? Sim ou não? Sim ou não? Jesus não tem bênção para nos trazer, para nos dar? E quando você veio para Cristo, Jesus não te abençoou? Sim ou não? Amém? Glória a Deus! Que bom, amados! Que bom que por um momento da vida, ali muitas vezes nós estamos ali desenganados, seja em qualquer área da nossa vida, nós encontramos um refúgio, uma fortaleza, e Ele é Jesus Cristo.
glória a Deus. O problema é que o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa, e nós não mudamos só queremos bênção, só queremos ser abençoados. Mas não é só isso que Deus tem para nos dar. Deus quer te usar poderosamente. Alguém pode dizer amém, pelo amor de Deus? Eu vou repetir: Deus quer te usar poderosamente. Ou seja, você precisa mudar de apenas aquele que recebe para aquele que dá, para aquele que entrega. E para que essa mudança de fase ocorra, o primeiro e talvez o mais difícil obstáculo é a comodidade. Como é bom ficar escorado no líder, né? No seu líder de célula. Como é bom não se preocupar em cuidar de alguém, porque afinal os meus líderes cuidam tão bem. É ou não é? Como é bom estar lá, receber louvores, louvar a Deus, receber a cura nas orações específicas, onde nós oramos especificamente por cada problema, receber as bênçãos do Senhor na célula. Como é bom chegar lá e já está o ambiente preparado, as cadeiras no lugar. É bom demais, amado, é bom demais isso. Chegar, está tudo pronto, a caixa de som, inclusive eu estou querendo uma caixa de som nova, porque a minha é muito antiga, né? Aquela pesada. Eu sei que agora tem umas desse tamanho, né? E a minha é pesada, toda vez tem que trazer do fundo, levar, é pesadona, estou precisando de uma nova. Quem quiser ir ofertar, estou aceitando, amém? Mas como é bom chegar no ambiente da célula, tudo pronto, os irmãos todos convidados, né? Todo mundo chegou lá na célula, os líderes deram carona, glória a Deus, e eu chegar lá e ser abençoado, é bom demais. Mas Deus quer que você mude de fase. Mudar de fase. Abraão estava tão bem ali na terra dele, estava tão bem com o seu gado, com os seus servos, estava tão legal. Aí Deus diz assim: Abraão, muda de fase, querido. Abraão, sai do comodismo, meu velho. Abraão, eu tenho algo muito maior do que essas terras, do que esse gado. Eita, comodismo é difícil, né? Ô, coisa difícil. Oi? Sai da sombra do seu pai, sai daí, te movimenta. Deus está dizendo para você hoje: te movimenta, crente. Amém? 2. Segunda questão dessa palavra, Deus diz que Abraão será o quê? Uma bênção. Então Deus diz: Abraão, sai do teu comodismo. Abraão, muda de fase, e tu será uma bênção. E a consequência de ser uma bênção, como que Deus nos retribui? Derramando bênção sobre as nossas vidas. Amém ou não amém? Mas, amado, mudar de fase requer sacrifício. Sacrifício. Ser bênção significa ser um abençoador, ou seja, abençoar outras pessoas. Ou seja, Deus quer que eu, que você, que a Maria, que o Chiquinho, aquele que está me ouvindo hoje, Deus não quer simplesmente te abençoar. Deus, Ele quer que você seja uma bênção. E aí você que está me ouvindo hoje aqui na igreja, e todos que estão ouvindo também, faça uma pergunta a você mesmo: eu tenho sido bênção para quem? Você já parou para pensar? Quantas pessoas você pode dizer o nome dela e dizer: eu sou bênção para aquela pessoa, eu cuido daquela pessoa, eu oriento, eu me preocupo, eu oro, eu jejuo por essa pessoa? Quantas pessoas você tem sido uma bênção? E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. E a palavra de Deus diz que um novo mandamento vos dou, Jesus falou: amardes o quê? Uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como Jesus amou a igreja, é da mesma forma que Deus quer que você ame outras pessoas. Aí eu pergunto para você: se você ama alguém, por que que muitas vezes, querido, nós estamos olhando a pessoa se perdendo, sendo condenada, e nós ficamos indiferentes?
É porque na verdade nós não estamos amando, porque se você realmente ama uma pessoa, você não quer ver aquela pessoa ela ser condenada a ir para o inferno. É ou não é? E por que muitas vezes nós agimos indiferente? É porque na verdade ainda precisamos crescer no amor de Deus. Nós precisamos mudar de quê? De fase. Precisamos mudar de fase, amado. Glória a Deus. Amém? Ser bênção sempre foi, sempre será o propósito de Deus para as nossas vidas. Diga assim: ser bênção é o propósito de Deus para a minha vida. E para isso é necessário o quê? Mudar de fase. Mudar de fase. Glória a Deus. Ser bênção requer maturidade espiritual. Diga assim: ser bênção requer maturidade espiritual. E o que é maturidade espiritual? Nós não podemos confundir maturidade espiritual com dons espirituais. São coisas totalmente diferentes. Orar em línguas é o quê? Maturidade espiritual? Não, é dom espiritual. Cura é maturidade espiritual, dom de cura? Não, o nome já diz, é dom espiritual. Maturidade espiritual, querido, é aquela pessoa, o maduro espiritual é aquela pessoa que conseguiu mudar de... Esse é o maduro espiritual. É aquele que parou de pensar em si e pensa nos outros, em ser uma bênção. E maturidade espiritual, amado, diz assim, eu quero que vocês abram essa palavra, porque eu fui ler essa palavra, eu li essa palavra em Hebreus 5:11, e é uma sapatada, leia aí, abra a sua Bíblia, se você tiver uma canetinha, marque esse versículo, dobre a folha da sua Bíblia para você ler novamente essa passagem, Hebreus 5, versículo 11, diz assim: ser uma bênção requer maturidade espiritual, amém? Amém? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Hebreus 5, versículo 11. Amém? Vou ler. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Eita glória! Amados, a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo falando com essa carta para os hebreus, dizendo: gente, vocês já eram para ter mudado de fase, agora é necessário ensinar-vos de novo os elementos básicos da palavra de Deus, é necessário voltar atrás. Vocês já eram para estar comendo churrasco com sal grosso, mas não, tem que dar para vocês leitinho, porque vocês ainda não mudaram de fase. Amados, a palavra de Deus fala em Oséias que nós devemos conhecer a Deus e o quê? E prosseguir em conhecer a Deus. Ou seja, não é simplesmente chegar aqui, conhecer Jesus, se converter e acabou por aí, não. É um processo de crescimento, de maturidade espiritual. Aí eu pergunto para você, você tem evoluído ou você tem parado? Ou pior, você tem regredido?
Amados, quando você acha que está parado, se preocupe, porque a palavra de Deus diz que nós temos que progredir, crescer no conhecimento de Deus, mudar de fase, deixar de ser uma lagartinha para ser uma borboleta voando. E aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo exortando aquele povo: poxa vida, você já era para ter mudado de fase. E Deus fala para nós hoje: nós já éramos para ter mudado de fase. Por que a célula não está multiplicando? Porque nós precisamos mudar de fase. Nós precisamos crescer, mudar de fase. E Deus tem pressa. Deus tem pressa. Por que tão pouca gente ontem na igreja? Porque nós precisamos mudar de fase. Chega de andar nas costas dos outros, meu querido. Quando eu era criança, para atravessar a rua, eu dava a mão para minha mãe. Hoje não dou mais, hoje eu dou a mão para os meus filhos. Cresça, meu filho. Deixa de ficar escorado na sua liderança. Deus quer te usar poderosamente. Ou a responsabilidade da célula é só do líder de célula? Ou a responsabilidade de orar e jejuar é só do pastor? Muda de fase, querido. Muda de fase. Algo que eu fico meditando sempre, e eu creio para mim que é verdade, na minha concepção, de que a pior situação do ser humano não é aquele que está no mundão, não, tá? Porque aquele que está no mundão sabe que está no mundo. Ele sabe que se Jesus voltar ou se ele morrer ali, ele vai ser condenado, é ou não é? O cara que está no mundo sabe, principalmente aqueles que passaram pela igreja, os desviados. Aquele que está lá na bebedeira, ele sabe. O pior são as pessoas que todo domingo, toda terça-feira, mas estão fora do propósito de Deus. Pensam que estão sendo salvas e não estão. Essa é a pior situação de um cristão. A pessoa que está na igreja, que não falta o domingo, mas que não consegue perdoar. A pessoa que está na igreja, está toda terça-feira, mas não consegue ganhar uma alma para Jesus. A pessoa, que está lá toda a célula, mas não convida ninguém para ir para a célula. Não ora por ninguém, não ama ninguém, mas eu estou todo domingo, eu estou toda terça-feira. Aí eu pergunto para você: você está dentro do propósito de Deus? Bater cartão na igreja está dentro do propósito de Deus? Aí Deus fala: muda de fase. Muda de fase, querido. Muda de fase. Amém? Maturidade espiritual não é tempo de igreja. Diz assim: maturidade espiritual não é tempo de igreja. Não é o tempo que eu estou no ministério que vai determinar a minha maturidade espiritual, não. Não é porque eu cheguei hoje que eu não posso ser maduro espiritualmente. Não é porque faz 2 semanas que eu estou na igreja que eu não posso ser maduro espiritual. Isso está dentro do seu coração. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? João 4. Abram suas Bíblias em João 4. Diga assim: maturidade espiritual. Está muito pesada a palavra, gente. O pessoal está começando a ficar triste aí. Vamos se alegrar em nome de Jesus. Amém? Vamos se alegrar. Tem alguém comigo? Amém. Quem é que pode dar um glória a Deus aí? Quem é que pode dar um aleluia? Quem é que pode dizer assim: manda mais, Jeová? Glória a Deus. João 4. Quem conhece a história da mulher samaritana? Olha só, hein? Um exemplo de maturidade espiritual, a mulher samaritana. Um exemplo de maturidade espiritual. Vamos passar, todo mundo conhece a história, vamos direto para versículo Amém? Versículo
Versículo 25. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus no poço. Jesus sentiu sede e parou num poço em Samaria. Tinha que passar por Samaria. Deus tinha um propósito com aquela mulher. Porque Jesus, assim como Deus quis usar Abraão, Jesus queria usar aquela mulher poderosamente. E Jesus quer usar você poderosamente. Amém? Versículo o que eu falei? 25? Então a mulher teve o primeiro encontro com Jesus. Essa mulher samaritana, ela teve um único encontro com Jesus. Amém? E olha o que aconteceu. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Neste ponto chegaram os discípulos, se admiraram que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber, ou por que falas a ela? A mulher então deixou seu cântaro e foi à cidade. Diga assim: a mulher então deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foi para onde Jesus estava. Essa mulher, ela teve um primeiro encontro com Jesus, mas eu posso ter a certeza no que estou falando, ela tinha uma maturidade espiritual muito maior que muito crente com 20 anos de igreja. Ela teve um único encontro com Jesus. Aí quando ela encontrou Jesus, ela diz: essa bênção não é só minha não, eu quero ser usado por Ele para abençoar outras pessoas. Então a mulher saiu correndo naquela época e disse para os homens: vinde e vede. E olha só, pulando um pouquinho, versículo 39, olha só o que diz aqui. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. A palavra de Deus diz que através do testemunho daquela mulher, através de um coração cheio de amor, muitos samaritanos se converteram a Jesus Cristo por causa da palavra daquela mulher. Ou seja, uma mulher com coração, uma mulher que mudou de fase. Uma mulher que num primeiro encontro com Cristo mudou de fase. E muitas vezes nós estamos aqui 5, 6, 7 anos, 10 anos e ainda precisamos tomar leite, porque ainda não estamos capacitados, porque ainda não mudamos de fase. E uma mulher samaritana, e naquela época, né, para deixar claro, não é que nem hoje, que graças a Deus as mulheres conquistaram o emprego, conquistaram a ascensão social muito maior que antes. Antigamente a palavra de mulher não tinha validade nenhuma. Imagina o que era chegar uma mulher para o homem, para pregar para os homens, e essa mulher esqueceu de tudo isso, foi lá, e a palavra de Deus diz que muitos samaritanos creram através do testemunho dela. Aí Jesus nos chama como suas testemunhas, e aí eu pergunto: quantas pessoas creram em Jesus através do seu testemunho? A palavra de Deus diz que se conhece a árvore pelo quê? Pelos frutos. Não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês que eu sou um crentão, que eu sou um cara que já estou na fase... Como é que é quando a gente passa todas as fases, né, no jogo? Como é que é? Quem é jovem pode me ajudar? Zerou, né? Já zerei o jogo, que eu já estou lá na fase lá. Não. O que vai determinar a fase que eu estou, o que vai determinar a minha maturidade espiritual são os meus frutos. Aí eu pergunto: quais são os seus frutos? Aí eu pergunto: você consegue perdoar? Aí eu pergunto: você está cuidando de alguém? Aí eu pergunto: você tem sido bênção para alguém? Amados, muitas vezes a gente quer servir somente naquela área que nós gostamos, ou não é? Servir a Deus. E eu gosto de dar esse testemunho porque foi muito forte para mim, né? E está aqui a irmã Richelle, participou desse momento.
Teve uma vez que a irmã Richelle estava limpando o banheiro das mulheres, e eu ali bem sentado, tranquilo, né, na minha. A irmã Richelle assim, agora terminei o banheiro das mulheres, o irmão Leandro vai lavar o banheiro dos homens. Lembra, irmã Richelle? Lembra? Deus te usou poderosamente ali. Antes eu tinha pensado que não era Deus não, hoje agora eu sei que é Deus. Aí o irmão Leandro vai limpar o banheiro, e aquilo desceu assim, limpar o banheiro. Ai, quase que eu fiquei de mal com a irmã Richelle na hora também. Eu não gostei muito não, vou ser bem sincero. Só que, amado, limpar o banheiro é servir a Deus, é ou não é? O banheiro não é da igreja? É ou não é? Mas agora tocar no louvor a gente quer, né? A gente gosta. Né? A gente gosta, é legal demais. É legal demais participar do louvor. Aí eu pergunto, quem gosta de música, qual é o sacrifício de estar no louvor? Eu não estou dizendo que você não é uma bênção no louvor, eu não estou dizendo que Deus não me usa no louvor, mas eu digo que para mim não tem sacrifício nenhum, eu gosto de música. Mas e quando Deus te chama para ser uma bênção em algo que você precisa se sacrificar? Em algo que você precisa colocar a mão no vaso do banheiro? Amado, quem serve não escolhe onde servir. O servo não escolhe, o servo serve. Cuidar de vida dá trabalho, cuidar de vida dá sacrifício. Por isso que a gente não se sente tão à vontade de cuidar de alguém, é ou não é? Porque é sacrifício. Não, mas se me convidar para pregar, eu vou. É ou não é? Se me convidar para ministrar na igreja tal, eu vou. Mas se o irmão te convidar para limpar a igreja, você vai aceitar da mesma forma? Você vai aceitar com a mesma alegria? Sabendo que você vai estar servindo a Deus da mesma forma? Porque limpar banheiro e ministrar é servir a Deus. Como Deus vai receber, vai depender do seu coração, da forma como você entrega para Ele. Às vezes a pessoa pode estar limpando o banheiro lá e Deus está recebendo mais do que o outro irmão que está ministrando aqui no culto. É ou não é, Patrícia? Sim ou não? É, né? É ou não é? Mudança de fase. Mudança de fase. Amém? Amém, amados? Deus te chama para ser uma bênção, amado. Deus nos chama para mudar de fase. Deus nos chama para sair do comodismo. Até quando você vai continuar no mesmo lugar que você está? Até quando? Até quando, querido? Muda de fase. Antigamente, amado, olha só o que é a mudança de fase. Antigamente eu me preocupava como eu vou chegar na igreja. Como eu vou chegar. De que forma eu vou chegar. Hoje eu não me preocupo mais como eu vou chegar. Hoje eu me preocupo como eu vou trazer outras pessoas. Isso é mudança de fase. Muitas vezes a gente só preocupa, qual é o ônibus que eu vou pegar? Será que o meu carro está bom? Será que eu tenho que pegar ônibus? Será que eu tenho que pegar táxi, Uber, sei lá? Hoje eu não me preocupo mais como eu vou chegar. Hoje eu me preocupo como os meus discípulos vão chegar. Isso é mudança de fase. Aí eu pergunto para você que veio hoje para o Tadel, você se preocupou de algum discípulo seu, como ele vai chegar na igreja? Ou se você não tem nenhum discípulo ainda, o seu vizinho, você convidou ele para vir à igreja? Muda de fase. Muda de fase. Vamos parar de pensar só na nossa barriga, só no nosso mundinho. E muitas vezes as pessoas falam, irmão Leandro, você é uma bênção no louvor. Aí eu pergunto, bênção para quem? Glória a Deus, sou bênção no louvor. Mas sendo bem sincero, não tem sacrifício nenhum. Para mim não é sacrifício, porque eu gosto de tocar música, porque eu gosto de estar no louvor, nos teclados, porque eu amo isso que eu faço. Então não tem sacrifício. Não estou dizendo que isso não significa ser bênção, mas só que é necessário que a gente venha mudar de fase. Fazer o que nós gostamos, o que Deus nos deu o dom, glória a Deus, mas está focado de que o principal são vidas. Jesus morreu por vidas. Então fica fácil de descobrir o que Jesus valoriza: pessoas, vidas.
Aí eu pergunto, você tem se preocupado com as vidas? Às vezes eu fico aqui atarefado, né? Logo que a gente estava começando, a questão começou responsável pela live, pela parte de comunicação da igreja. Muitas vezes aqui, e faz pouco tempo, viu? Muitas vezes eu cheguei aqui tão atarefado com a live, de que o principal, o cerne, a essência do culto eu perdia. Por quê? Imaturidade espiritual. É importante a live? É, mas o que é mais importante? O que é mais importante no culto? Adorar a Deus, louvar a Deus. Muitas vezes nós estamos aqui no culto, amado, no momento de louvor, e atenção, eu quero dizer algo para vocês, muito sério. Vocês que estavam quase dormindo aí, acorde um pouquinho, abre um parênteses aí. Isso aqui é muito sério. A única coisa que nós podemos oferecer para Deus é louvor e adoração. É a única coisa. Vem cá, o dinheiro não é dele mesmo? A gente só, né, devolve uma parte, é dele. Você vai oferecer dinheiro para Deus? A única coisa que nós temos para oferecer a Deus é louvor e adoração. Louvor e adoração. E nós temos um momento na igreja de entregarmos louvor e adoração para Deus, e muitas vezes nós desperdiçamos esse tempo de entregar a única coisa que você tem para entregar para Deus no culto, que é o seu louvor e adoração, para conversar, para fazer outra coisa, para resolver outro assunto que é muito menos importante que o momento do louvor e adoração. Aí você se pergunta, mas Deus não falou comigo? Aí eu pergunto para você, e você falou com Ele? Como é que nós falamos? Como diz a palavra de Deus, achegai-vos a Deus. Isso, de novo, achegai-vos a Deus. Deus vai falar contigo no culto na mesma proporção e intensidade que você o adorar e louvar. E muitas vezes perdemos o nosso tempo de louvor e adoração. Mas o irmão tocou errado. Esquece, você não vai achar aqui um louvor profissional não, porque não tem nenhum profissional. Ainda bem que a gente não toca para homem, a gente toca para Deus. E você não adora homem, você adora o quê? A Deus. Isso é maturidade espiritual. Um dos momentos mais importantes no culto é o louvor e adoração. Entregue tudo que você tem para Deus, se derrame na presença dEle, e você vai ver que Deus vai falar contigo na mesma proporção, intensidade, da forma que você se entregar para Ele no louvor. Porque a palavra de Deus nos diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Isso é mudar de fase. Muda de fase. No momento do louvor, da adoração, o irmão não tem a voz legal, esquece, adora a Deus. Adora a Deus, é para Deus, porque Deus não recebe conforme a entonação da tua voz. Deus não recebe por causa do teu grave, por causa do teu agudo, por causa do teu falsete. Deus recebe a adoração do seu coração. Amém? Que nessa noite nós venhamos, em nome de Jesus, mudar de fase. Eu quero que você que está aqui na igreja nesta noite, você que sente que ainda que está parado, que está estagnado, e eu sei que tem pessoas que Deus já falou que você está realmente parado, estagnado, que você se levante, venha até aqui à frente, e vamos pedir para Deus, em nome de Jesus, que Ele venha nos auxiliar, o Espírito Santo, o auxiliador, venha nos auxiliar a mudar de fase, a sair dessa posição inerte, parada, ou muitas vezes regressa. Muitas vezes, ao invés de parar, a gente regride em coisas que a gente já estava andando, já estava fluindo, e volta para trás. Muda de fase. Sê tu uma bênção. Diga assim, sê eu uma bênção.